Inclusive, dá pra ver que você trouxe várias técnicas diferentes. Você pode explicar um pouquinho pra gente sobre cada uma? E em qual situação você escolheria cada uma delas, por favor? Eu trouxe justamente por isso. Porque quando se fala em acupuntura, as pessoas pensam só em agulhas. É a primeira coisa que pensa. Eu não quero fazer porque vai ter agulha. Tenho medo de agulha. Então, assim, um bom acupunturista, ele vai olhar pro paciente e vai ver qual é a possibilidade de usar uma agulha. E eu tenho... Olha, você vê que coisa incrível. Eu tenho muito mais resultado, muito mais rápido com uma aurícula, com agulha. Eu posso tirar uma dor na hora. Do que eu colocar agulhas no corpo. Só que eu tenho pacientes que se eu não colocar agulha no joelho dele que tá doendo, não vai parar de doer. Mas eu coloco aqui. Parou de doer na hora. Ele fala, nossa... nem tô sentindo, mas você não colocou a agulha aqui, né? Mas eu vou pôr. Mas eu vou pôr, entendeu? Psicologicamente falando. Então, assim, tudo vai depender do paciente. Tá. O que ele tem? Primeiro, eu vou fazer o teste dele. Primeiro, a avaliação, né? Ver o que ele tem, o que ele não tem. Eu vou fazer o teste nele com semente ou com agulha na aurícula, porque eu pego o ponto exato de onde ele tá sentindo a dor e pego o ponto exato do órgão que eu preciso tratar. Tá. De conversar com ele, eu já sei, né? Se vai ser... Assim, onde ele falar pra mim que a dor tá instalada, eu já sei. Se é fígado, se é estômago. Tá. Então, eu pego o ponto aqui. E aí, eu vou fazendo um teste com ele. De 0 a 10, quanto que você tá sentindo? Eu tava com 8 e agora você tá com quanto? Tô com 2, tá? 2 é muito, vamos zerar. Às vezes zera, às vezes não zera. Mas eu preciso que ele confie em mim, tá? Então, vai ter paciente que eu vou precisar usar uma ventosa, né? A ventosa, eu não uso muito quando o paciente está com uma crise, porque ela faz essa pressão. E se ele tiver com uma dor muito forte ali, eu posso piorar essa dor. Tá. Ou ele pode ter uma hérnia ali, e aí eu piorar essa situação. Então, vai depender. Eu posso usar uma ventosa só porque ele está ansioso e relaxar ele só com uma ventosa. Enquanto as pessoas pensam, mas se eu tiver ansioso, nervoso, uma massagem relaxante, mas aí eu uso a ventosa. Tá. Ou eu associo, tá? Eu também associo. Ah, tá. Legal. Se ele tiver com uma inflamação muito forte, principalmente de coluna, ombro, e síndrome do túnel do carpo, síndrome do piriforme, ciático, hérnia, eu uso muito a moxa. Hoje eu trouxe só ela para vocês verem, mas dependendo de como for, eu coloco uma agulha, aqueço a agulha, o calor vai pro corpo, né? Eu coloco a agulha, aqueço a agulha, esse calor, isso aqui a moxa é feita de uma planta chamada artemisia, que é anti-inflamatória. Então, ela vai aquecer a agulha, esse calor, esse aquecimento vai aquecer a agulha por dentro e vai chegar lá no ponto inflamado. E aí ela vai desinflamando. E também tem um cachimbo que eu coloco. É um cachimbo que eu seguro e aí eu coloco no corpo da pessoa sem a agulha, que vai também. Esse eu já fiz também. E nela, dentro você falou, ela tá em semente, ela tá desidratada? Ela tá seca. Seca? Tá. Ela pega as folhas, seca, e aí enrola, aperta, enrola, e aí ela parece um charuto, né? Tem umas que o como se diâmetro fosse é maior, né? Eu me lembro de uma que era mais... O diâmetro é maior. Tem umas menores também. Tem umas menores. Tem a moxa auricular, Isso. que eu uso também. Muito legal. Tá com problema na lombar, eu coloco a agulha aqui. E aí eu venho com a moxa, palito, e aqueço aqui, essa agulha aqui, ó. Tá. Quando ela aquece aqui, alguns pacientes, eles sentem na própria coluna. Que louco. Alguns pacientes sentem aqui, mas sentem também na própria coluna. Então, vai depender do que o meu paciente tem, vai depender da idade do meu paciente. Tá. Uma senhorinha, eu não vou colocar uma agulha na orelha dela. Uma criança, não vou colocar. Mas um jovem, né, já de uma idade até 50, 60, sem problema nenhum de colocar agulha, mas tem gente que não suporta. Aí eu vou para semente. Tá. O efeito é o mesmo, tá? Tá. O efeito é o mesmo, eu vou ter o mesmo resultado. Só que a legal. semente vai ter que ficar 5 dias, apertar 3 vezes por dia, porque é um medicamento, né? De 8 em 8 horas, nós tomamos um medicamento. Ela vai ficar por 5 dias e vai apertar de 8 em 8 horas. Tá. As sementes eu coloco na placa,
Ela é colocada na placa, tira da placa, coloca na orelha. Essa semente é uma semente específica, de uma planta específica? Sim. A que eu uso é semente de couza. Eu sempre usei a semente de couza. É uma planta que tem essa sementinha, é uma sementinha preta. E também tem a... Ai, que eu não uso ela... Vou lembrar. Tudo bem. Eu não gosto muito de usar a semente mais tradicional, a amarelinha, porque ela tem uma pontinha. Ela é redonda, mas ela tem uma pontinha. Algumas, não todas. Tá. Quando a água entra, quando eu tomo banho, ela murcha. Então, eu não tenho uma experiência muito boa com ela. Então, eu prefiro usar a couza, que ela é totalmente redonda e ela não tem nada por onde entrar a água. Tá. Ela é bem blindada mesmo. E tem os cristais. Aí tem os cristais radiônicos e tem os cristais quânticos, tá? As placas, você pode ver que elas estão vazias porque eu coloco antes de atender o paciente. Tá. Porque tem toda uma preparação, né? Os cristais radiônicos, eles têm uma duração de 24 a 48 horas. Os radiônicos e os quânticos, eu que tenho que programar eles são... É feita uma programação neles. Tá. Né? O de equilíbrio. Então, eu não coloco. Eu só coloco... Vou atender, eu levo... Por exemplo, amanhã é dia de eu atender. Então, hoje à noite, eu coloco os cristais e aí, na hora, eu vejo quais são os cristais. Eu tenho uma paciente que ela tem Alzheimer, eu uso os cristais nela. Então, amanhã é dia de eu colocar os cristais nela. Então, eu preparo a placa hoje, programo ela, tem uma forma de programar, aí amanhã eu uso nela. Mas eu não deixo ela pronta muito tempo antes, né? Entendi. Tá, entendi. Tá? Por causa da programação que tem um tempo de validade. Tem o laser. O laser, ele tem infravermelho e vermelho. E ele também tem o ILIB. Ele vai eliminar radicais livres. Ele vai funcionar como se fosse uma massagem... Uma drenagem. Tá? A drenagem, ela tira o líquido e ela consegue eliminar os radicais livres e as toxinas. E o ILIB faz isso. Você liga, encaixa aqui, 30 minutos, e ele vai emitindo a luz. E aí, essa luz, ela vai circular no corpo todo. Por todo o sistema linfático e circulatório, né? De sangue, ele vai circular. Então, ele é bem interessante. Eu dou aula de estética porque eu também sou esteta. Tenho pós-graduação em estética. E dentro da estética, eu ensino meus alunos a usarem o ILIB. E dentro da aula de estética, tem também a estética... outras formas de estética, e não sempre a padrão. E a acupuntura tem a acupuntura estética. Tá. E aí, eu dou aula de acupuntura estética. Entendi. Nossa, que legal, não conhecia essa.